In nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris. Ne nos inducas in tentationis, sed libera-nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et hora mortis nostre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Bom dia, minha gente. Aqui nós estamos nesse domingo aqui. Estou com meu filho aqui em casa. Vamos gravar um vídeo aqui rapidinho no canal. Nossa missão, né? Deus nos criou para um fim, que é para Ele mesmo, para darmos testemunho da nossa fé. Todos nós caminhamos para um fim, né? Como eu já relatei no outro vídeo falando sobre os conhecimentos de Deus. Vou continuar ainda nesse vídeo, ainda falando um pouco sobre os conhecimentos de Deus, tá? Mas porque a gente tem que começar pelo mais elevado para o mais inferior. Ou seja, Deus é o grau mais elevado, é o ser elevado, supremo, né? Absoluto supremo. Depois tem anjos, que é menos elevados, mas também tem graus altíssimos. Depois vem os homens, menos elevados, entendeu? Depois vem animais, plantas, pedras, etc. Então assim, temos que começar pelo mais elevado, que é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quando a gente tem um conhecimento de Deus, a gente conhece a verdade, como está escrito, né? Conhecereis a verdade vos libertará. A verdade é Deus. E nas escrituras diz também que meu povo, Deus fala, né? Meu povo se perde por falta de conhecimento. Ou seja, as pessoas não conhecem. A gente só ama o que conhece, como eu falei. Se você tem um pai, um filho que tem um pai biológico, que ele nunca viu o pai abandonou a família e foi embora, e depois o filho, depois de adulto, vê o pai na rua, ele nunca vai reconhecer como pai, porque ele nunca viu. E ele não vai amar aquela pessoa, porque ele nunca viu. Ele não sabe nem quem é o pai dele. Então, a gente só ama o que conhece. A mesma coisa a Deus. Como é que eu vou amar a Deus se eu não conheço a Deus? Não conheço. Deus se revelou. Entendeu? Então, muitas pessoas têm uma falsa impressão de Deus, né? Tem gente, assim, seitas pagãs e etc., espíritas e etc., etc., acredita em deuses falsos. Acredita que demônio é Deus, acredita que pedras é Deus, que animais é Deus. Sabe, chega a absurdos abomináveis. Isso é a realidade, infelizmente, é verdade. E a gente não parece inacreditável, mas é verdade. No mundo existe, a sua maioria, a esmagadora maioria da humanidade, né? Desde índios primitivos que vivem nas selvas, que nunca viram falar em Deus, em Jesus, acreditam em divindades e etc. É uma realidade. Mas as pessoas têm que conhecer. Porque, como Jesus diz, né? Se ninguém falar, as pedras falarão. O que recebeis ao pé do ouvido, né? Gritai pelos telhados. Entenderam? Então, é nossa obrigação passar a verdade como é que ela é. Entendeu? Mentira, o demônio, eu já falei, depois eu vou chegar, eu vou falar sobre anjos, sobre demônios, sobre homens, sobre pecados, sobre graça, sobre a salvação, sobre o céu, sobre o inferno. Tudo é dogma, tudo isso aí, o purgatório, tudo tá revelado, entendeu? Tudo isso aí está revelado. E quem nega isso aí, qualquer uma das coisas, o inferno, quem nega o céu, quem nega Deus, quem nega demônio, quem nega tudo isso, é um louco, né? É como as escrituras mesmo falam isso aí, né? A inteligência dos pagãos leva para o nada, entendeu? Por quê? Sabe, a negação não vai mudar uma realidade como é que ela é, entendeu? Uma pessoa, tipo assim, se a pessoa ofende um juiz, faz uma infração, ele vai parar na mão do juiz, mesmo que ele nunca viu o juiz, mesmo que ele não conhecer, como eu falei, né? A mesma coisa, se a pessoa rejeita Deus, ele vai parar na mão de Deus, todos vamos parar na mão de Deus, e ele vai julgar, segundo nossas obras. Então, pelo conhecimento que ele nos dá e pelas nossas obras, o que a gente faz depois do conhecimento.
Então o ser humano ele não foi criado por acaso e nem para nada. Ele tem um propósito. Entendeu? Depois eu vou explicar como é que é o ser humano, entendeu? Como é que ele nasce, todo mundo já sabe, né? Vem do embrião e tal, né? Depois ele se torna um ser humano com inteligência e vontade e tudo mais. E ele tem um propósito nesse mundo. Trabalhar, viver, entendeu? Se educar os outros, fazer o bem, entendeu? E amar a Deus, amar o próximo e etc. Depois a gente vai ver isso aí. Para poder receber o direito de viver, o direito de ser digno, filho de Deus. Então só é filho quem é digno. A gente tem que ter dignidade para ser um filho e morar na casa do Pai. Nesse mundo ou no céu. Então assim, isso as pessoas, a gente tem que falar do básico. Do básico, do básico. Porque as pessoas negam hoje em dia o básico. E acreditam em lorotas e preferem ficar na inércia, acham que não precisa da religião, não precisa da igreja, não precisa de Deus, não precisa de ninguém. E aí tem consequência. Porque Deus não nos criou para não fazer nada. A gente precisa trabalhar para as coisas. Para comer eu preciso trabalhar. Eu preciso estudar as coisas. Não é só as coisas do mundo. Técnico, profissional, não. Preciso também trabalhar pela minha vida. Pela minha preservação. Na existência. Tá certo? Então, Deus, eu vou falar sobre isso aí. Né? Deus, ele criou as criaturas dele, algumas criaturas para existir eternamente como ele. Essas criaturas são anjos e homens só. Animais, plantas, pedras, não. O universo, não. Isso não é eterno. Deus não criou essas criaturas para existir eternamente, uma pedra, um animal, não. Essas coisas são coisas mais inferiores que é para nosso sustento, para a gente usar e etc. Mas não é para existir. O que Deus amou realmente, ele fez semelhante a ele, foi os anjos e os homens, com inteligência, razão, inteligência para conhecer as coisas e vontade livre. Ou seja, um anjo tem vontade livre. Os anjos, né? Demônio não. Daí já é escravo, é outro detalhe. E os homens que se condenam também não têm mais vontade livre. Mas os homens que se salvam, eles têm vontade livre, porque eles se tornam semelhantes a Deus. Deus é livre em vontade e inteligência. Deus é um ser inteligente com vontade livre. Deus pode estar aqui, pode estar ali, ele pode sentar aqui, pode sentar lá, ele pode fazer isso, pode fazer o que ele quiser, ele é livre. E nós somos semelhantes a eles, criados à imagem e semelhança dele. Tá entendendo? Mas assim, estou dando uma pincelada, que é para as pessoas começar a se interessar, entender, se aprofundar nessas questões. Mas assim, eu vou começar pelo conhecimento de Deus. Não quero esse vídeo muito longo, porque infelizmente esses vídeos às vezes terminam ficando longo, às vezes. Mas é obrigado, porque na situação que a gente vive, né, tá com 8 minutos. Eu vou colocar aqui, muitos católicos já conhecem, já sabem da doutrina, outros não. Católicos mesmo. E até não católicos, então tem falsa impressão de Deus. E eu vou colocar aqui para as pessoas, eu já falei sobre a questão de Deus, né? Mas, por exemplo, aqui eu vou pegar aqui um pincel para as pessoas entenderem quem é Deus realmente. Ó, aqui eu tenho aqui um pincel, certo? Então se eu pego aqui, vamos lá, vou pegar essa cor aqui, tá? Beleza. Então aqui é o seguinte, Deus, ele é assim, ó. Vou fazer aqui só uma analogia, tá? Vou colocar aqui como fosse a imagem de Deus aqui, tá? Vou fazer aqui. Eu tô aqui, esse pincel não dá para fazer. Realmente não dá para fazer. Aqui é só para ilustrar. Não é para blasfemar nem nada, é apenas para poder não é para profanar a imagem de Deus, não. Deus é perfeitíssimo e o mais lindo, o mais perfeito de todos. É a beleza absoluta, é tudo absoluto. Né? O bem e sumo bem. Mas aqui, deixa eu fazer uma imagem melhor, que isso aqui não ficou muito boa, não. Deixa eu ver se esse pincel fica mais fino, talvez fique melhor de desenhar. Então eu vou fazer aqui ilustrar assim, só para poder... Aqui, eu estou colocando aqui só a imagem aqui, de um ser. Aqui eu fiz uma imagem de um ser, como se fosse Deus, tá? Aqui nós não estamos vendo olhos nem boca, a ideia é essa mesmo, entendeu? Eu coloquei a imagem de Deus aqui como se fosse um espírito,
que Deus é espírito, como está escrito, tá? Então Deus, ele é um ser espiritual. Nós temos que as coisas mais elevadas são espirituais, porque as coisas espirituais não se corrompem, ou seja, um anjo não pode se corromper. Ele é um espírito. Como é que você vai? Ela saiu, minha filha. Como é que a gente vai, por exemplo, corromper uma coisa imaterial, uma coisa espiritual? Não podemos corromper uma coisa imaterial. Porque uma coisa imaterial, ou seja, uma coisa espiritual, ela não pode se corromper. Por exemplo, eu não posso, sei lá, a palavra amor. Amor é uma coisa que não é uma coisa material, é uma palavra, tá certo? Eu posso, sei lá, inverter as letras, mas eu não vou mudar a essência da coisa. Eu não posso rasgar a palavra amor, eu não posso quebrar a palavra amor, eu não posso queimar a palavra amor. Não. Porque é uma coisa abstrata, imaterial. Tá certo? Então Deus é amor. Verdade. Entendeu? São coisas abstratas, imateriais. Um espírito é a mesma coisa. Deus é um espírito. Então, ninguém pode corromper um espírito, rasgar um espírito, matar um espírito, sei lá, destruir um espírito. Não. Só Deus pode. Um espírito criado, né? Porque Deus ele é absoluto. Ele é um espírito eterno. Deus sempre existiu. Ou seja, nunca existiu nada que não vamos dizer, uma coisa eterna. Tudo que existe, seja uma coisa espiritual ou material, ela passou a existir. Ou seja, até um anjo que ele é imaterial, que ele é espírito, Deus criou um anjo, ou seja, ele é espírito, mas ele criou outro espírito, ele criou outros espíritos. Só que esses espíritos, eles passaram a existir, ou seja, os anjos eles não existiam em determinado ponto, determinado momento da existência. Então, Deus fez assim, ó, exista anjos. E aí existiu 5 anjos, 10 anjos, milhões, bilhões, trilhões de anjos, assim, tá? Com os seres humanos, Deus fez diferente. Ele não fez igual os anjos, assim. Ele criou os anjos de outra forma, que nós não sabemos, mas um dia nós saberemos no céu. Deus criou os homens, primeiro Deus criou os homens assim, pela criação. Então Deus começou criando as coisas, os homens, pela criação. Ele criou o universo, entendeu? Criou a água, os mares, a terra, as plantas, animais, etc. Né? E o que foi que aconteceu com tudo isso? Depois o que foi que Deus fez? Ele, depois que criou essas coisas materiais, universos, pedras, plantas, animais e tal, a terra e tal, então Deus quis criar o homem, uma criatura intermediária, que nem está no nível dos anjos. Os anjos têm uma inteligência superior. Depois eu tenho que falar, vou falar sobre os anjos. Tem inteligência infusa, mais que a nossa. Um anjo ele consegue fazer um cálculo de matemática e já dá o resultado. Um ser humano não, ele é mais limitado em inteligência. Depois eu tenho que falar. Mas assim, eu vou falar de cada criatura no seu ser. Né? Estou falando de Deus, tá? Depois eu vou falar de anjo, de homem, de animal e etc. Mas assim, aqui o objetivo é falar de Deus, para você conhecer. Então assim, Deus é um ser espiritual. Como um anjo, o homem também é um ser espiritual. Embora aqui eu estou falando, estou tocando, eu sou carnal. Mas aqui em mim existe um espírito, um espírito também imaterial. Entendeu? Que eu não morro no sentido de não existir mais. A minha existência, que Deus me criou aqui em determinado no tempo, eu agora, a partir da minha idade que eu nasci, eu vou existir para sempre. Deus pensou em mim, Jussier, e ele para existir para sempre. Entendeu? Deus pensou no anjo para existir para sempre. E Deus pensou nos homens para existir para sempre. Para sempre. Entendeu? Só que anjos existindo para sempre, eles, para se assemelhar com Deus e gozarem, e terem plenos poderes, e assim,
viver na graça de Deus, viver na amizade com Deus e gozar de tudo que é bom e que provém de Deus, no céu e tudo mais, eles deveriam amar a Deus, eles deveriam, entendeu? Servir a Deus. Eles deveriam obedecer a Deus, entendeu? Os homens também. Todos os anjos e os homens existindo para sempre. Mas para viver bem, para viver realmente na alegria, na liberdade, etc., devem amar para poder viver para sempre. Viver em Deus para sempre. Gozar em Deus. Esse é o propósito que Deus nos criou. Criou anjos e homens para isso. Os demônios que se condenaram e os homens que se condenam é porque rejeitam isso. Ou seja, eles dizem, não servirei. Ou seja, não servirei a Deus. Depois eu vou dizer. Depois eu vou chegar nesses pontos. Que é, por exemplo, quando a gente não serve ao Estado católico, não serve à Constituição como tem que ser, a gente está dizendo não servirei a Deus. É isso. Então, qualquer revolução, ela faz isso. Entendeu? Ela está dizendo, no fundo, que não vai querer servir a Deus. Então, assim, eu quero terminar esse vídeo, eu vou deixar mais curto, depois eu farei outro. Eu ilustrei aqui a imagem de Deus, aqui, um espírito. Só que Deus, o que foi que ele fez? Ele não quis se tornar como um anjo das criaturas. Ele quis se tornar, aqui, ó, igual a... Vou colocar o homem aqui, ó, tá? Fazer uma boca aqui, fazer, ó, né? 2 olhos, aqui, ó. Tá certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Vou colocar até o cabelo aqui, ó, tá? Deu para entender? Deu para entender, tá? Então, Deus que aqui, ele é, não era, ele é, sempre é um espírito. Ele quis, tá? Ele quis se tornar, ó, também um de nós aqui, ó. Esse que era só espírito também se encarnou, ou seja, ele, por milagrosamente, se tornou um ser igual a nós. Simples assim. Então, esse Deus não é a energia, não é o vento, igual os espíritos, os pagãos, os agnósticos e etc., panteístas, e ficam por aí, seitas gnósticas, orientais, não sei o que, né? Tem os budistas lá, sei lá quem é que tem, vê um Deus assim, outro Deus que não existe, inventando um Deus. Os hinduístas hoje acreditam em falsas divindades como, sabe, jacarés, bota cobras, adoram vacas, adoram, e diz que é Deus, bezerros de ouro e etc. Isso aí sempre teve, né? Do Antigo e Novo Testamento, até hoje sempre vai existir essas porcarias aí. Eu estou dizendo para vocês que Deus é isso aqui, ó. Ele é um ser. Outra coisa, para terminar. Deus, ele é um ser, como já foi dito. Entendeu? Ele é um ser o quê? Divino. Divino. Tá certo? Ser divino. E esses aqui é o quê? Seres humanos. Seres humanos, tá? Humanos. Tá aí, tá aqui, ó. Então, ser divino, tá? Espiritual e agora físico também, encarnado. Jesus se encarnou, ressuscitou. Jesus morreu na cruz, mas ele disse: eu entrego a minha vida, meu corpo, mas depois eu retorno, eu resgato ele de novo, né? Então Jesus, ele mesmo se resgatou, ou seja, ele ressuscitou. Ninguém pode matar a Deus. Deus, ele é a vida. Então Jesus, ele ressuscitou ele mesmo. E ele ressuscita outros, como ele fez e ressuscita até hoje, né? Vai ressuscitar no fim dos tempos. Entenderam? Então existe ser Deus, que é um espírito e agora encarnado, é um ser. E ser anjo, depois ser humano, aí tem um ser animal, tem um ser planta, mas esses seres aí são inferiores. Tá entendendo? Então assim, para terminar ainda é o seguinte, para deixar bem claro essa questão de Deus, quem ele é, para as pessoas entenderem. O que é que acontece? Aqui
aqui é o planeta Terra, tá? Isso aqui é o planeta Terra, tá bom? Aqui nós temos o universo, as estrelas, aqui tem o Sol, certo? Temos a Lua aqui, tá? Temos o que mais? O universo aqui, tá? Tudo isso aqui é imenso, grandiosíssimo. Existem as moléculas inferiores, que células, que só um microscópio pode enxergar. Você vê a complexidade, né? Tá bom? Mas existe o universo também que só uma... Como é que chama? Aquelas lentes de alto alcance. Microscópio, né? Pode ver também a longa distância no universo. Não é isso? Então, a grandiosidade, né? Grande demais e muito pequeno. Tão pequeno que só o microscópio pode enxergar. Você vê a complexidade. Só que tudo isso, a gente pensa que é imenso e tudo mais. É Deus, não. Isso aqui é a criação ainda. O tempo também, tá? Tudo isso aqui é a criação. Matemática, ó, criação. Ciência, física, química, tá? Biologia, etc, etc. Tudo isso aí é criado, né? E Deus, quem é? Ele tá no meio de tudo isso aqui? Não. Deus, ele é um ser aqui, ó. Tá? Ele é um ser aqui. Deus, ele é um ser que tá aqui, ó. Ele criou tudo isso assim, ó. Tá? Isso aqui, ó. Nada disso aqui tem a ver com Deus aqui, tá? Ele tá fora. Ele tá fora de toda essa criação aqui, ó, tá? Planeta Terra, Sol, Lua, tá? Deus, ele é um ser aqui, ó, individual, fora. Ele é como fosse um pintor. Ele criou assim. Ele vê a sua arte, entendeu? Então, deu para entender um pouco sobre a questão de Deus. 21 minutos o vídeo. Depois a gente vai fazer outros vídeos aí. E a gente está conversando pelos conhecimentos de Deus. A gente só ama o que conhece. Eu estou mostrando Deus como ele é, a doutrina católica, como ele se revelou. Então Deus se revelou assim, como eu estou dizendo. Desde a Bíblia, desde Abraão, desde Moisés, desde tudo. Desde Jesus Cristo. É assim, Deus é isso, tá? Nada mais além do que isso. Ele é um ser aqui, tá? Individual. E aqui, depois ele criou anjos aqui, ó, tá? Com asas aqui. Criou seres humanos aqui, criou animais aqui e tal. Não importa, né? Ele criou tudo isso aqui. E outra coisa, ele não criou só essa realidade aqui também, não. Ele criou também o céu também, ó. Tá? O céu, ele tá acima de tudo isso aqui criado ainda, que nós não vimos. Como tá lá no Gênesis. Deus criou o céu e a terra, ou seja, o céu com todas as suas delícias, com todas as suas belezas e tal, tá? Que é o lugar dos santos, o lugar dos premiados, tá? Deus também criou o céu também. Criou o céu, criou os anjos, criou tudo. E Deus está além do céu, além de tudo. Tá bom? Então, fica aqui esse primeiro vídeo aí. Esse primeiro não, segundo vídeo sobre os conhecimentos de Deus.